Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o nosso programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse momento, na Rede Século XXI, a gente conversa sobre assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica. O nosso programa é um programa de catequese, de história da Igreja, e hoje falaremos sobre um tema que certamente demandaria muito tempo para a gente aprofundar e entrar nos seus detalhes. Mas vamos conhecer um pouco sobre as ordens contemplativas na Igreja, as ordens de vida contemplativa. O que isso significa? Quais são essas ordens? E algumas pessoas, alguns personagens famosos da Igreja que fazem parte dessas ordens. Vamos falar um pouquinho então sobre a vida contemplativa no seio da Igreja. Ao meu lado, o Padre Guido Montinelli, na qual já dou boa noite. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Como sempre, quero alcançar cada um de vocês com meu abraço fraterno, desejando muita paz e muita serenidade. Uma boa noite especial hoje ao casal o Pedro e Dona Maria Lúcia Oliveira, aqui de Valinhos, que sempre me ajudam em tantos momentos que a gente precisa e que Deus possa recompensá-lo com muita boa saúde. Verdade, diácono Eric, temos a capacidade hoje de transmitir aos nossos amigos uma página talvez que não é muito conhecida na história da Igreja, mas que é de grande prestígio para a mesma Igreja. Trata-se de ordens, isto é, congregações, com uma vida praticamente assim, não ativa, não dinâmica, mas uma vida de total contemplação com Deus. São exatamente as ordens contemplativas. Muito bem, nós vamos falar então sobre as mais importantes, as maiores, as mais antigas e as mais conhecidas, em toda a Igreja, sobre essas ordens contemplativas. Mas lembro aos nossos amigos telespectadores, que já estão acostumados com o nosso programa, temos livros e, mais ainda do que livro, também um CD na noite de hoje. Nós vamos sortear da seguinte maneira. Vamos fazer um sorteio desse livro que está aí na sua tela, Não Sei Meditar, Como Faço?, do diácono Fernando José Bondan, um livro, do livro do diácono Não Sei Meditar, Como Faço?. E depois vamos sortear tanto o CD quanto o livro da biografia da Santa Beatriz da Silva, uma santa portuguesa. Vamos mandar para um outro telespectador para divulgar um pouco da vida de Santa Beatriz. As irmãs concepcionistas franciscanas mandaram aqui para a gente, sobre a vida da fundadora dessa família religiosa belíssima. Então vamos sortear o livro e o CD para um outro telespectador. Esse livro da Santa Beatriz, chama-se Santa Beatriz da Silva, A Vida, a Obra e a Espiritualidade. Foi o Frei Hugo Baggio que escreveu, o Frei Hugo Baggio franciscano. Então, 2 telespectadores vão receber o livro Não Sei Meditar, Como Faço? E depois CD e livro sobre Santa Beatriz, a biografia de Santa Beatriz. Então, liga para a gente que está bem legal. Os nossos brindes de hoje, o 0800, você pode ligar de maneira gratuita, de telefone fixo. Se quiser ligar de celular, também está aí no seu vídeo o número, tá certo? As nossas atendentes estão lá, então, para tirar suas dúvidas, para receber, de repente, sua pergunta, o seu comentário, que a gente pode, inclusive, trazer aqui para a mesa, se der tempo. E também para você botar o nome no sorteio, tá bom? Padre Guido, vamos lá para o início da nossa conversa. Eu sei que o senhor sempre traz para a gente o fundamento bíblico e é muito rico, muito importante. Aliás, é a sua área de estudo, o senhor que é doutor em teologia bíblica. Obrigado. Mas essa história das ordens contemplativas, da vida contemplativa na Igreja, não é difícil encontrar um fundamento bíblico de maneira profunda. A gente encontra esse respaldo, Padre Guido? Pelo contrário, diácono Eric, uma atenta leitura bíblica destaca o valor da vida solitária e contemplativa, seja no Antigo como também no Novo Testamento. Pegamos, por exemplo, entre as várias passagens, o primeiro e o segundo livro dos Reis, que fala exatamente de Elias, de Eliseu e dessas pessoas que passaram uma vida no deserto, afastadas da comunidade, iluminados por Deus, e dialogando com Deus através da contemplação. Como também no mesmo Jesus, várias vezes, entre as tantas, lembramos a citação do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, quando o mesmo Jesus disse: quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você.
para deixar bem claro, minha gente, que diante de Deus não existe somente uma forma de diálogo com palavras, com letras escritas, fórmulas de orações bem esquematizadas, com a participação do povo em geral, etc. Mas tudo o que nós fizermos para dar uma homenagem a Deus vira contemplação. É aí que nós entendemos, por exemplo, a filosofia de vida de Santa Teresina do Menino Jesus, que somente com 24 anos de idade ela recebeu o título de doutora da Igreja. Esta religiosa que nunca saiu do mosteiro, ordem contemplativa, do Carmelo de Lisieux, na França, ela, quando chegava à noite, se retirava na sua humilde cela para o merecido descanso noturno, ela fazia uma oração mais ou menos com estas palavras: Senhor, eu estou cansada, tudo que eu fiz durante o dia, acho que fiz bem, agora eu preciso dormir, e vou dormir já, mas toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu quero que seja um ato de amor para você. Santa Teresinha, como o senhor bem disse, era carmelita, numa dessas ordens contemplativas, talvez o Carmelo mais famosa dessas ordens contemplativas, tanto do ramo feminino quanto masculino. Mas há algumas pessoas, padre, que talvez não entendam bem, dizem, olha, será que é preciso mesmo, com tanto serviço que a igreja precisa no mundo, será que é preciso várias comunidades, mosteiros, onde homens e mulheres vão ficar a vida toda rezando lá dentro, não sairão? Padre, de que maneira a gente pode entender isso? Eu só me corrija se estiver errado. É um exagero dizer, por exemplo, que esse tipo de vocação na igreja sustenta, de certa forma, toda a missão da igreja? Pelo contrário, diácono Eric, é verdade. Podemos afirmar com toda sinceridade, meus amigos, que a vida contemplativa, com sua abnegação e silêncio repleto de eloquência, sustenta a vida ativa da igreja. Eu lembro um pormenor, eu passei 10 anos na cidade mineira de Passos, Minas Gerais, certo, onde tem um Carmelo. E várias vezes eu perguntava para os fiéis, né, que participavam da missa: alguém de vocês, por acaso, que nunca recorreu às orações do Carmelo diante de uma urgência, de uma necessidade, de uma doença, de outros problemas? Olha, diácono Eric, ninguém levantava a mão, porque todos, até o padre, era de casa lá pedir orações para estas religiosas enclaustradas que, através daquele silêncio, se imolam para Deus exatamente na vida contemplativa. Eu mesmo também já fiz isso, é verdade. Já recorri também, pedi intercessão e orações de algumas carmelitas. Bom, o Carmelo, como a gente já disse, talvez uma ordem contemplativa famosa, as irmãs Clarissas, também de Santa Clara, né, já no início lá com o próprio São Francisco, o ramo feminino, vamos dizer assim, que São Francisco sonhou, as irmãs Clarissas, baseado na grande Santa Clara, padroeira da televisão, inclusive, Santa Clara de Assis. Há umas imagens, inclusive, de algumas irmãs carmelitas aí que nós destacamos. Enquanto a gente fala, nós vamos mostrando algumas imagens das ordens religiosas que a gente for conversando. As Clarissas, as carmelitas, seja no caso do Carmelo, o ramo masculino e feminino, está aí as irmãs Clarissas também, que vivem enclausuradas, uma vida de entrega, de contemplação. Mas talvez mais antiga ainda, Padre Guido, que as Clarissas, por exemplo, a gente pode citar algumas dessas ordens religiosas e começar a tentar entender um pouco de como é que na história da igreja isso aconteceu. Vamos fazer isso, Padre Guido? O senhor começaria por qual? Sim, eu começaria com os cartuchos, por um motivo muito prático. A partir do século V da história da igreja, se formaram os primeiros mosteiros de vida contemplativa. Certo. O grande líder, né, de uma vida contemplativa foi, sem dúvida, São Bento. Foi um divisor de águas nessa história, exato, né, Padre Guido? Né? São Bento, com aquele famoso lema, ora et labora, isto é, reza e trabalha, certo? Ele começou, devido até ao pedido de muitas pessoas de poder imitar esse estilo de vida, construiu, digamos assim, os primeiros mosteiros, certo?
Logo após di San Bento, falo primeiro da Europa, né, houve mais alguém que pegou o carisma de São Bento, mas o adaptou para outras formas também de vida contemplativa. É aí que nós notamos o nascimento, né, dos cistercenses, dos trapistas e dos camaldulenses, que são, como, digamos assim, ramificações da fundação de São Bento, certo? Agora, a primeira grande família religiosa de estrita clausura e de total contemplação exatamente são os cartuchos. A Ordem dos Cartuchos, Exato. né, Padre? Foram fundados por San Bruno, que era um alemão, né, no ano 1084. E San Bruno fundou um mosteiro na França, na cidade de Cartusia. Daí vem a palavra cartucho. A chamada Grande Cartucha vem porque nasceu nessa cidade, então. Exato, né? Tá. Estamos perto de Grenoble, no norte da França. Certo. E qual é a característica que identifica os cartuchos no mundo inteiro? A regra do silêncio absoluto, abstinências frequentes, abnegação e despojamento total, demoradas e profundas meditações. Diácono Eric merece destaque a tradução daquele que é o lema da vida dos cartuchos. Diz pra gente, por favor, Padre Em Guido. língua latina, stat crux dum volvitur orbis. Traduzimos para o português. A cruz permanece em pé enquanto o mundo dá as voltas. É muito bonito esse lema. Para deixar bem claro que o que caracteriza o estilo de vida dos cartuchos é exatamente a imagem da cruz. Vou repetir aqui, Padre, para ficar bem claro. Sim. A cruz permanece em pé enquanto o mundo dá voltas. Que bonito. E ninguém poderá substituir ou esquecer a cruz. Deverá sempre ser o ponto fundamental da contemplação de quem entra na Ordem dos Cartuchos. Então, São Bruno, o fundador da Ordem dos Cartuchos, teve lá a sua inspiração também em São Bento. Sim, exato. Ele pegou também a lei, a regra beneditina e adaptou para várias coisas, né? Inclusive fazem questão de considerar São Bento como o grande padroeiro, digamos assim, né? Fundador desta ordem. Eu tive um dia a possibilidade de visitar um mosteiro de cartuchos lá na Itália, onde o religioso encarregado de acompanhar algumas visitas fez questão de mostrar a estrutura, as dependências, onde reina de verdade o verdadeiro silêncio. Me lembro, inclusive, que dentro de um pequeno cemitério, dentro do mesmo mosteiro, havia somente cruzes sem o nome dos monges que aí estavam sepultados. Nem o nome na cova eles levam. Somente, nós perguntamos para este monge, mas por que não tem um nome? Sabe qual foi a resposta? Dentro dos cartuchos, ninguém sabe nem o nome do outro. Há um silêncio total. Aliás, ele disse, quando chega a notícia do falecimento de alguém da família de um dos religiosos, o superior anuncia que veio falecer um parente íntimo de alguém, sem dizer quem é este alguém. E assim toda a comunidade reza em sufrágio da pessoa falecida. O Padre Guido, em muitas ocasiões aqui no programa nós já falamos sobre os ritos válidos na Santa Igreja Católica, né? Então, existem diversos ritos latinos, né? E outros tantos ritos orientais. Dentre os ritos latinos, obviamente, o rito romano é o mais popular, o mais conhecido, o maior número de fiéis no mundo todo celebram a missa e vivem a missa no rito latino, no rito romano. Porém, dentro do rito latino também tem suas ramificações. Bracarense, por exemplo, da Diocese de Braga, é um rito latino de costume próprio. Na diocese que o Padre Guido veio de origem,
que é a Diocese de Milão, tem um rito próprio também, né, Padre Guido? Ambrosiano. O rito ambrosiano, de Santo Ambrósio, lá na Diocese de Milão. Só para dar um exemplo, na Ordem dos Cartuchos, existe também um rito próprio, o rito dos cartuchos. De tão grande, de tão importante e influenciou tanto a vida no Ocidente, esse tipo de vida religiosa, que até mesmo um rito próprio existe entre os cartuchos. Padre Guido, isso deixa a coisa ainda mais particular e mais profunda, maior responsabilidade ainda, né? Exato, porque nós notamos que, sobretudo no começo, não davam conta de construir um mosteiro devido ao tamanho de pedidos de ingressar nesse tipo de vida, de total contemplação para Deus. E olha, minha gente, o silêncio reinava e até hoje continua reinando como soberano dentro das casas, dos mosteiros, dos cartuchos, né? E a vida, naturalmente, não é de todos. Quando nós pensamos, mas o que eles fazem, nunca saem daí. Daqui a pouco eu vou explicar até a contribuição até para a ciência, para a história, até para a mesma igreja, que graças a estas ordens contemplativas continua dando frutos extraordinários na cultura, no enriquecimento do patrimônio, no campo da medicina, etc. Muito bem. Bom, a gente começou então falando sobre os cartuchos. Não sei se tem... Nós já vimos algumas imagens. Dá para voltar, diretor, para a gente uma imagem para a gente ver como é que é o hábito dos cartuchos? Mais uma vez aí para a gente, por favor. Lembrando que aqui no Brasil está aí, ó, a Ordem dos Cartuchos. Apesar de viverem de maneira enclausurada, silenciosa, não são pessoas, obviamente, infelizes, né? São pessoas que estão resolvidas com a sua vocação e que, de maneira bonita, como a gente falou agora há pouco, estão lá na base, vamos dizer assim, sustentando a igreja com as suas orações. Podemos chamar assim uma espécie de alicerce, Padre Guido? Alicerce, eu diria também, em termos mais práticos, de para-raios. Para-raio, boa, gostei. Melhor gostei. ainda, isto é, diante até de tantos, usamos a palavra prática, castigos, que deveríamos receber, a misericórdia de Deus, graças à presença destas ordens de vida contemplativa, Deus não age por respeito destas pessoas, né? Bonito. Só lembrando ainda que, em relação aos cartuchos, aqui no Brasil, existe na cidade de Ivorá, no sul do país, no Rio Grande do Sul, cidade de Ivorá, no Rio Grande do Sul, um convento da Cartucha chamado Nossa Senhora Medianeira, né? Então, na cidade de Ivorá, Rio Grande do Sul, um convento da Cartucha Nossa Senhora Medianeira, e muitos outros países, então, está presente essa Ordem dos Cartuchos. Padre Guido, a gente tem muita coisa para falar, a gente já vai para o intervalo. Na volta a gente fala sobre outras ordens religiosas, mas antes, quero só dar um recadinho. Agora há pouco nós falamos, eu usei aqui o exemplo alicerce, né? Tem a ver com o que eu vou falar agora há pouco, Padre Guido, porque o novo tempo da Associação do Senhor Jesus chegou, né? É tempo de dizer que é por ele que somos a SJ e por ele já estamos construindo a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Nós já conseguimos as aprovações de projeto, fizemos o levantamento do terreno, a sondagem do solo e a terraplanagem. Agora começaremos juntos a firmar os alicerces desta obra que terá 95 colunas de sustentação. Cada coluna levará cimento, pedra, areia, ferro, mão de obra e custa caro tudo isso, né, gente? Por isso, precisamos da sua ajuda. Para doar, para participar, liga para a gente no 0800 777 0021 ou ainda no 19 3871 9620 ou então envie uma mensagem no nosso WhatsApp, né? O número do nosso WhatsApp é 19 99675 5600. Vou repetir, 19 99675 5600. Então fica aí o nosso recadinho em relação à obra da Igreja da Mão Ensanguentada de Jesus, de cada etapa que a gente está vivendo. A gente conta com a sua ajuda, com a sua participação, com a sua colaboração. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre outras ordens contemplativas, entender um pouco mais sobre essa riqueza na igreja. Sai daí, a gente volta já já.